Olá pessoal, eu sou o professor de matemática Ayrton Rodrigues. Na aula de hoje nós vamos estudar permutação simples. O que vem ser uma permutação simples? É um tipo de agrupamento ordenado, veja, a ordem é importante, sem repetição, em que cada grupo entram todos os elementos componentes. Tá? Então, a permutação simples nada mais é do que um arranjo simples, onde o número de elementos é igual ao número de agrupamentos. Tem uma fórmula para isso, professor? Tem. A permutação simples, a nossa fórmula é a seguinte, ó, permutação de n elementos vai ser igual a n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, reticência 3, 2, 1. Então, você vai desenvolvendo até chegar na unidade. Isso nada mais é do que o fatorial de n. Então, a permutação de n elementos é igual ao fatorial de n. Esta é a nossa fórmula. É a fórmula da permutação simples. Vejamos alguns exemplos. Há 6 poltronas vazias em uma fileira de lugares de um teatro. Em quantas sequências diferentes 6 pessoas podem ocupar as 6 poltronas? Então, veja que são 6 pessoas para 6 poltronas. O número de pessoas é igual ao número de poltronas. Então, gente, quando n é igual a p, ou seja, quando o número de elementos é igual ao número de agrupamentos, isso se trata de uma permutação simples, tá? E nós temos uma fórmula. P de n vai ser igual ao fatorial de n. Então, o fatorial de 6 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Então, existem 720 maneiras de você organizar 6 pessoas em um teatro com 6 poltronas. 720 maneiras, tá bom? Vejamos um outro exemplo. 8 batedores com motocicletas numeradas de 1 a 8 devem escoltar uma comitiva de embaixadores. De quantos modos diferentes, veja bem, quantos modos diferentes, essas motos podem ser dispostas, as de números 2, 4, 6 e 8 devem ir à frente da comitiva, ficando lado a lado em qualquer ordem. E as demais atrás, também de lado a lado, em qualquer ordem. Então, gente, nós temos aqui 6 batedores. Fica imaginando aí os soldados motorizados, né? E numerados de 1 a 8. Na frente ficarão os de números pares. E atrás da comitiva ficarão os de números ímpares, tá? Então, na frente nós temos o 2, 4, 6 e 8. Então, aqui, pessoal, é permutação de quem? Permutação de 4 elementos, tá? Da mesma maneira que os que ficam atrás, os ímpares, os enumerados de forma ímpares, então vai ser também P4. Os ímpares enumerados de forma ímpar. Então, aqui vai ficar P4 vezes P4. Quem é o P4? É o fatorial de 4. Quem é o P4? É o fatorial de 4. Então, nós vamos multiplicar as possibilidades dos números pares com as possibilidades dos números ímpares. O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a quanto? 24. O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a quanto? 24. Então, nós temos o seguinte, 24 vezes 24, 576 maneiras de você organizar essas 8 motos, esses 8 batedores, de modo que ficam os pares na frente e os ímpares atrás da comitiva, tá bom? Pessoal, aqui questão interessante. Ao criar um software, o programador resolveu atribuir-lhes como chave de instalação uma sequência de 12 caracteres distintos, sabendo que os caracteres utilizados serão 1, 2, 3, 4, 5, 6 e as letras A, C, D, F, G e H, de modo que não apareçam juntos 2 algarismos nem 2 letras. Em qual o número possível de chave de instalação? Então, você observa bem a questão. Você vai formar uma senha, tá? Uma chave. Então, você vai organizar números e letras. Só que tem um detalhe, não podem ficar 2 números, não podem ficar 2 letras. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha, aqui vão ficar o número, aqui é número,
tá? De forma alternada, número, sempre de forma alternada, tá certo? Por quê, professor? Porque não podem ficar números juntos, nem letras juntas, tá? Então, aqui de forma alternada, número, pronto, e número. Pessoal, observe o seguinte, nós temos quantos algarismos aqui de 1 a 6? São 6 algarismos. Então, aqui são 6 possibilidades para o primeiro algarismo, 5 para o segundo, 4 para o terceiro, 3 para o quarto, 2 para o quinto e 1 para o último. Então, aqui são as possibilidades de quem? Dos algarismos. E as letras? Vamos lá, formar com as letras. As letras, gente, vai ficar assim, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letrinhas. Então, qual o número de possibilidade para a primeira letra? São 6. Para a segunda, 5. Para a terceira, 4. Para a quarta, 3. Para a quinta, 2. E para a última letrinha, só existe uma possibilidade. Então, o que, que a gente nota? A gente nota que nós temos fatoriais. Tá? Nós temos a permutação dos 6 números e temos a permutação das 6 letras. Então, aqui nós temos 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é exatamente a permutação de 6, que é igual ao fatorial de 6. Tá? A permutação das letrinhas aqui, ó, das letras, tá? Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, de azul, de verde. O de verde. Então, nada mais é do que a permutação de 6 elementos, que é o fatorial de 6. Muito bem. Pessoal, da mesma maneira que nós podemos começar com o número, nós podemos começar com a letra. Então, aqui a gente tem que contar 2 vezes, tá? Primeiro começando com o número, depois começando com as letras, tá? Aí vai ficar o quê? Vai ficar a permutação de 6. Por quê, professor? Porque nós vamos permutar os números. Vezes a permutação de quem? Das letras. E vamos multiplicar por 2, porque podemos começar com número, mas também podemos começar com letra, tá? Veja que aqui, pessoal, são as letrinhas, né? As letrinhas aqui, ó, aqui é a letra, tá? Aqui é a letra, de forma alternada, para não ficarem 2 letras juntas, tá bom? Para não ficar 2 letras juntas. Então, nós podemos começar com número, podemos começar com letra. Então, esse 2 aqui, ó, é porque nós temos 2 possibilidades para isso. Começar com número, começar com letra. Aí, pessoal, vai ficar o quê? O fatorial de 6 vezes o fatorial de 6 é igual ao quadrado do fatorial de 6. Então, esta é a nossa resposta, tá bom? Observe que o fatorial de 6, o primeiro fatorial de 6 são dos números. O segundo fatorial de 6 são das letras. E por que multiplicar por 2? Porque podemos começar com número, mas também podemos começar com letra, tá bom? Vejamos aqui um outro exemplo. Aliás, vamos estudar anagrama. O que é anagrama, gente? É qualquer ordenação formada com as letras de uma palavra, tá? Mesmo que não tenha sentido. Por exemplo, aqui nós temos a palavra Pernambuco. Nós podemos formar quantos anagramas? Veja que a palavra Pernambuco tem 10 letras. Então, nós vamos fazer o fatorial de 10. P de 10 é o fatorial de 10. Veja que anagrama, pessoal, é qualquer ordenação, mesmo que não tenha sentido, mesmo que não tenha no dicionário, tá? Aqui, quantos anagramas quantos começam com a sílaba PR? Então, PR nós vamos fixá-lo, tá? E vamos variar quanto? Vamos variar 7 letrinhas. Nós vamos fixar o PR, aí ficam 7 letrinhas sobrando. Então, nós vamos variar, vamos calcular todas as possibilidades aqui de agrupamento. Então, isso vai ser o fatorial de 7, pela fórmula de fatorial. Nunca esquecer da nossa fórmula que P de N é igual ao fatorial de N. P de N é o fatorial de N. Nunca esquecer desta fórmula. Então, vai ficar, aqui nós temos 7 letras, fatorial de 7, que é 7 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, multiplicando, dá 540 anagramas, tá bom? Continuemos. Aqui, gente, ó, calcule o número de anagramas da palavra república, nas quais as vogais se mantêm nas respectivas posições. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fixar as vogais, o E, o U, o I e o A. Pronto, nós fixamos aqui, ó. Quem vai variar são as consoantes, o R, o P,
o B, o L e o C. Então, nós temos aqui o R, P, B, L, C. São 5 letrinhas. Então, quem vai alternar são as consoantes. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar a permutação de 5 elementos, que é igual ao fatorial de 5, que multiplica 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a quanto? Que é igual a 120. Então, são 120 anagramas, tá bom? Olha aqui um exemplo interessante, pessoal. De quantas formas as pessoas podem se sentar numa fileira de 6 cadeiras, se duas delas, tá? Geraldo e Francisco, se recusam a sentar um ao lado do outro. Então, veja bem, nós temos 6 cadeiras, tá? E serão ocupadas por 6 pessoas, tá bom? Só que tem um detalhe, o Geraldo e o Francisco não querem sentar juntos. Então, de quantas maneiras você poderá organizar essa fileira? Então, aqui nós temos 6 pessoas para 6 lugares, então fica P6, que é o fatorial de 6, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 720. Só que nós vamos deixá-los juntos, Geraldo e Francisco. Nós vamos ler como apenas uma possibilidade, aqui os dois juntos. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5. Aí fica P5, que é o fatorial de 5, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá quanto? 120. Só, da maneira que nós começarmos com o Geraldo, podemos começar com o Francisco. Então, a gente vai também contar como apenas um, tá? Apenas uma possibilidade, tá bom? Aí fica 1, 2, 3, 4, 5, também P5, que dá 120. Pessoal, o total é quanto? 720. Tira o agrupamento que começa com o Geraldo e Francisco, que eles não querem sentar juntos, tá? Então, tira o 120. Pronto, tira esse 120. Só que a ordem pode ser trocada. Primeiro veio o Francisco. Então, também são 120 possibilidades. Então, você vai também tirar 120 possibilidades. De modo que 120 menos 120 menos 120 é igual a 480 formas de você organizar essas fileiras sem estarem juntos esses dois rapazes, o Geraldo e o Francisco, tá bom? Bom, uma outra questão interessante, de quantas formas 4 homens e 5 mulheres podem ficar em fila se os homens devem ficar juntos? Olha, gente, os homens devem ficar juntos. Então, nós temos 4 homens, tá? Tá aqui os 4 homens e 5 mulheres. Só que os homens nós vamos contar como apenas um agrupamento. Aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, só como agrupamento, tá, gente? São 5 mulheres, mais os homens juntos. Deixa o pessoal junto aqui. Então, você conta como 1. São 5 mulheres, mais 1, 6. Então, permutação de 6 elementos, que é o fatorial de 6. Só que eles estão juntos, mas nada impede deles permutarem a ordem. Então, vezes o fatorial de 4. O fatorial de 6 nós já vimos no slide anterior, 720. Da mesma maneira que o fatorial de 4 nós já vimos, que é 24. Aí, 720 vezes 24 é igual a 17.280 maneiras e você tem de formar filas, tá? Onde os 4 homens ficam juntos, tá? Com 5 mulheres. Ou seja, as mulheres vão permutar entre si. Entretanto, os homens, eles vão ser contados como apenas um agrupamento, tá bom, gente? Então, obrigado por ter assistido a aula, valeu e até a próxima.